Olá pessoal, uma aluna mandou uma dúvida para que eu esclarecesse o artigo 239 do decreto 3048 para ela. Ela não falou, mas com certeza ela vai fazer a prova do INSS e ela treinando para a prova fez uma questão que caiu na prova do INSS anterior sobre esse artigo 239. Primeiro de tudo, até dizer a vocês, eu preferi vir a paisana hoje sem camisa social, sem gravata, sem paletó, para mostrar que tem muito falso especialista em direito previdenciário que coloca um paletó para dar credibilidade, que não sabe o que está falando, né? Então eu vou mostrar a questão e mostrar o absurdo que caiu na questão, que nem existe mais, e o pessoal defendendo essa questão aí em vários sites. Então, primeiro vamos mostrar a questão que caiu, aí eu explico os absurdos que tem nessa questão. Vamos lá. A questão foi a respeito do reconhecimento de contribuição previdenciária fora do prazo, julgue o item subsequente. As contribuições sociais, incluídas ou não em notificação de lançamento ou inscritas em dívida ativa, que forem pagas em atraso, estarão sujeitas à atualização monetária, juros de mora e multa, a qual varia entre 8% e 20% sobre o crédito devido. O gabarito foi considerado errado. Volta para mim. O gabarito foi considerado errado porque, segundo os falsos especialistas, a variação de 8% a 20% que está escrito lá no artigo 239 seria apenas para multas não incluídas em notificação de lançamento. E as incluídas em notificação de lançamento seria de 24% para cima. Mas não está errado, é por conta disso não, moço. Está tudo errado. Esse tipo de cálculo de multa não é aplicado desde dezembro de 2008. Esse artigo 239 do decreto 3048 estava regulamentando o artigo 35 da lei 8.212, né, com a redação anterior. Hoje a redação mudou, tá? Então hoje o artigo 35 da lei 8.212 diz que a multa é calculada conforme a lei 9.430, o seu artigo 61, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, esse artigo 239 não serve mais para nada. Ele não está regulamentando mais nada, porque o artigo 35 que ele regulamentava mudou a redação. Para você ter uma ideia, esse vocabulário que se usou no artigo, né, de estar incluído em notificação de lançamento ou não está incluído em notificação de lançamento, é porque na época, quando os auditores da Previdência lançavam valores, chamava-se notificação de lançamento. Hoje não é mais assim. Quando o auditor lança o valor, chama-se auto de infração. Só tem notificação de lançamento em coisas geradas automaticamente pelo sistema. Como, por exemplo, quando você declara imposto de renda e não paga. Aí o sistema vê que você declarou e não pagou e emite automaticamente uma notificação de lançamento assinada pelo delegado da cidade. Né? O delegado da Receita Federal que represente a cidade. Então, hoje em dia, feito por auditor, chama-se auto-infração. Já está todo errado isso aí, né? Mas vou mostrar como é o cálculo hoje em dia. Então, esse artigo 239 não serve mais para nada, tá bom? Falsos especialistas. Não adianta paletó, tem que saber, tá bom? Então, vamos lá. Hoje em dia, como é calculada os juros de mora, como é calculada a multa de mora. Então, vamos lá. A multa de mora, desde a competência dezembro de 2008, como eu disse aqui para vocês, dos débitos das contribuições sociais, deve ser calculada da seguinte forma. Vai ser acrescentado uma multa de mora de 0,33% por dia de atraso, limitada a 20%. Ou seja, atrasou um dia, 0,33%. Atrasou 2 dias, 0,66%. E assim por diante, até chegar a 20%. Não passa disso. Então, essa multa vai ser a partir do dia seguinte ao que deveria ser o pagamento,
até 20%, tá bom? Dependendo de quantos dias você atrasou. Fundamentação. O artigo 35 da Lei 8.212 com a redação atual, porque a redação foi mudada, e esse artigo 35 da Lei 8.212, ele simplesmente manda ser calculado conforme o artigo 61 da Lei 9.430, como eu disse para vocês, tá bom? E os juros de mora? Os juros de mora, né, toda vez que você atrasa um pagamento, você vai pagar juros e vai pagar multa pelo atraso, né? Multa e juros pela mora, pelo atraso. Então, os juros de mora, basicamente, é a taxa Selic em todos os meses, né, contando a partir do mês seguinte que você atrasou. Então, era para você pagar em fevereiro. A partir de março, você começa a ter juros Selic, taxa Selic em cada mês que você atrasar. E no mês que você pagar, como a taxa Selic ainda não foi calculada, ela só é calculada no mês seguinte, 1%. Então, basicamente, é isso, os juros de mora. Taxa Selic em todos os meses de atraso e no mês do pagamento, 1%. Tá? Então, essa fundamentação é a mesma, o artigo 35 da Lei 8.212, com a redação atual. Então, volta para mim. Então, pessoal, não serve para nada mais esse artigo 239 do Decreto 3.048, porque ele regulamentava a redação anterior do artigo 35 da Lei 8.212 e a redação mudou. Então, é lixo isso aí. Tá? Não deveria nem ter caído na prova 2016, porque isso foi alterado em dezembro de 2008. Se vocês tiverem outra dúvida, vocês mandem que eu tiro. Grande abraço.